Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos do assaltante. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus caros irmãos, sempre que eu presido missa aqui na Matriz Nossa Senhora Aparecida, eu digo que eu gosto de celebrar aqui porque aqui eu reencontro muitas pessoas de vários cantos da cidade, né? Que a gente não se vê assim habitualmente e a gente encontra aqui. E hoje mais ainda, né? É uma alegria rever daqui de cima tantas pessoas amigas, né, das mais variadas paróquias aí da cidade, né, das comunidades que a gente encontra aqui e acolá, vai estreitando os laços de amizade. Que bom poder encontrar todos aqui, além, é claro, daqueles que nos acompanham de casa. Uma alegria poder participar desse dia, né, da festa em louvor a Deus por Nossa Senhora,
como eu dizia no início da Santa Missa, hoje com os nossos seminaristas, né? Padre Lano fez o convite a mim, extensivo também aos seminaristas, para que pudessem estar aqui nesse dia. Como reitor do seminário, eu andei várias paróquias, né, da diocese, celebrando a novena de Nossa Senhora Aparecida, e tenho visto com muita alegria o carinho, o amor que o povo de Deus tem para com Nossa Senhora, para com a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso de fato enche o nosso coração de alegria, né? E também tenho visto a novena como uma grande oportunidade de falarmos sobre o tema da vocação, né? Seguindo a proposta do Santuário de Aparecida, o Santuário Nacional, que tomou como tema para a novena o tema do ano vocacional, vocação, graça e missão, né? Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Então, essa novena que tem sido feita, né, não só nas paróquias dedicadas a Nossa Senhora, mas também em comunidades, as mais variadas aí na diocese afora, tem sido um tempo oportuno de tomarmos consciência disso, de falarmos sobre vocação e tomar um pouco mais de consciência sobre o sentido da vocação, né? Então, essa oportunidade de adentrarmos mais na proposta do ano vocacional, né? Primeiro, o ano vocacional, ele quis nos dizer assim: é tempo de pararmos a caminhada da igreja, essa pressa, essa correria, tanta pastoral, tanto movimento, e conversarmos sobre a importância de falarmos sobre vocação. E aí criarmos na igreja uma cultura e ambientes vocacionais, né? Cultura de falar de vocação, de valorizar a vocação, e também ambientes em que a vocação ela possa surgir, né? Que o cuidado, o cultivo das vocações possam surgir sem sombra de dúvida, né? Então, o tema do ano vocacional é esse: vocação, graça e missão. E o lema do ano vocacional é corações ardentes, pés a caminho, inspirados no Evangelho dos discípulos de Emaús, lá de São Lucas. Então, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com a comunidade, a partir do tema, do lema do ano vocacional e aquilo que nos propõe a liturgia de hoje, né? Nós ouvimos no Evangelho de hoje esse trecho de São Lucas, tão conhecido para nós, e que leva a igreja, sem sombra de dúvida, a uma bonita reflexão sobre sua caminhada, né? E eu vejo assim, como que esse Evangelho de São Lucas ajuda-nos a aquecer o nosso coração. De fato, aquece o nosso coração quando chegam a Jesus, de maneira assim, até para criar uma armadilha, e pergunta: mestre, o que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus primeiro coloca os mandamentos, a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deve aquecer o nosso coração, procurar amar a Deus, servi-lo e descobrir no serviço ao próximo um serviço dedicado ao próprio Deus. Aquece o nosso coração. A segunda parte do Evangelho, o moço vai perguntar: Senhor, então quem é o meu próximo? E aí Jesus vai nos contar uma história, meio que uma parábola, uma história, para nos ensinar que quando falamos do amor, não há como falar em teoria, para nos ensinar o amor na prática, né? O amor na prática. Então, deve aquecer o nosso coração quando o Senhor, Ele nos ensina o cuidado, o zelo, que Ele deseja ter para com todos nós, seus filhos, e que nós também devemos ter uns para com os outros, né? Uns para com os outros. Eu vejo uma igreja samaritana, é uma igreja de coração aquecido, né? E o coração aquecido nos abre a graça de Deus. Abertos à graça de Deus,
nós podemos então valorizar ou dar importância, né? Abertos à graça de Deus, nós compreendemos que nosso chamado, nossa vocação é dom, é graça de Deus. Entendendo o nosso chamado como graça de Deus, nós podemos cuidar melhor de nossa vocação familiar, por exemplo, né? Tão descuidada, nossa vocação familiar. Às vezes, damos importância a um chamado em ser igreja templo, mas descuidamos de ser igreja doméstica e não valorizamos, né, a graça que Deus nos concede para ser igreja em família. Precisamos redescobrir com urgência isso, né? Nossa igreja, templo, eu já disse isso em vários lugares, ela não será aquilo que ela é destinada a ser, enquanto não vivermos nossa vocação de igreja doméstica como graça, como dom que o Senhor, Ele nos confia, né? Ele nos confia. Gente, precisamos caminhar para a igreja, precisamos ouvir a palavra, repartir o pão consagrado, para aquecer o nosso coração. Como é bom ouvir a palavra de Deus e ela tocar em nosso coração. Como é bom partilhar o pão consagrado. É preciso fazer tudo isso para aquecer o nosso coração, e de coração aquecido, voltar para nossas missões, lá em casa, no trabalho, que Deus nos confia, né? E muitos de nós, eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mesmo de coração aquecidos, de maneira vil, covarde, não temos voltado para casa, por exemplo, para cumprir a missão de ser graça de Deus lá dentro de nossas casas, né? Dentro de nossas casas. Diga isso também, né? Na vida dos ministérios ordenados, na vida religiosa, né? Reconhecer a graça de Deus em nos chamar e de coração aquecido voltar para as nossas missões, para fazer aquilo que o Senhor, Ele espera de cada um de nós, né? Eu vejo, esse evangelho ajuda-nos a perceber isso, aquecer o nosso coração com tudo que o Senhor nos oferece, a lei, a palavra, os mandamentos, a caridade, né? A caridade que o Senhor nos ensina para ser uma igreja samaritana, reconhecer o dom da graça de Deus e voltar para as nossas missões, né? Voltar para as nossas missões. Primeira leitura de hoje, nós escutamos o livro de Jonas, começamos o livro de Jonas. Todo mundo conhece muito bem a história de Jonas, né? Deus chamou Jonas, olha, eu estou te enviando à cidade de Nínive, cidade grande, né? Cheia de pecados, e Jonas não quis ir, né? Jonas não quis ir, era para ir para cá, para Nínive, entrou num barco e veio para outro lugar completamente distante, né? E diz a leitura, e Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas fugiu de Nínive e fugiu do próprio Deus. Todas as vezes que nós fugimos de nossa missão, nós fugimos também do próprio Deus. Fugimos do próprio Deus. Vocação é graça, como eu estava dizendo, reconhecer a graça do chamado de Deus, imerecido, porque a mim, porque não outros, né? É dom, é graça. E na sua infinita bondade Deus chama, né? Aqueles que de fato Ele quis chamar, é dom, é graça. Mas o texto base do ano vocacional nos ensina muito bonito isso, e talvez seja a síntese. Todo chamado não pode esgotar em si mesmo, ele tem que ir para a missão, ele tem que ir para a missão. Olha o que aconteceu com Jonas, fugiu do chamado de Deus, fugiu de Nínive. Deus tem os meios dele, com o qual ele vai fazendo com que a vontade dele aconteça, e o livro de Jonas, ele torna-se bonito, grandioso, justamente por tanta coisa que acontece, Deus fazendo a sua graça acontecer, o que ele queria acontecer, a baleia, Jonas, que vai ser jogado lá na praia, em Nínive, né? Toda vez que nós fugimos de nossa missão, nós fugimos também de Deus. E o chamado também desse ano vocacional, além de tomar consciência
do chamado que Deus faz a mim, do chamado que Deus faz aos outros, é tomar consciência disso, das missões que o Senhor, Ele tem para cada um de nós indistintamente, né? Cada um temos uma missão, e disse muito, repito, toda vez que fugirmos de nossa missão, nós estamos também fugindo da presença de Deus, como Jonas fez. Que coisa, né? Que coisa, fugir da missão, fugiu da presença de Deus. E aí, é bonito, mas o que acontece? Jonas fugiu da presença de Deus, Deus fez tudo que tinha que fazer, né, para fazer acontecer a vontade dele, e aí vem esse salmo tão bonito, né, que é do próprio livro de Jonas, um pedacinho da sequência da leitura que ouvimos, e a oração de Jonas, confessando a grandeza de Deus. Ele queria fugir, e do fundo do abismo, dentro do peixe, ele vai rezar: na minha angústia, clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos, e vós me atendestes. Na oração, Jonas, ele compreende qual que de fato era a vontade de Deus, né? Qual que era de fato a vontade de Deus. O ano vocacional, ele tende a nos reconectar com muitas coisas que estão na identidade de nossa vocação cristã. O chamado que Deus faz a mim e a cada um de vocês, da mesma forma que eu quero respeito ao meu chamado, eu vou respeitar o chamado que Deus faz na vida de cada um de vocês. Isso é muito importante para o crescimento da comunidade. O ano vocacional também chama-nos a tomar consciência disso. Aquele que é chamado por Deus, alimenta-se da palavra, alimenta-se da Eucaristia, da vida cristã. E aquele que é chamado por Deus só compreenderá seu chamado e sua missão numa oração de intimidade com o Divino Mestre, né? Intimidade com o Divino Mestre. Assim será, portanto, possível compreender o chamado que Deus faz a cada um de nós, né? Eu dizia no início da Santa Missa, de fazermos hoje de nossa Santa Missa um grande clamor a Deus, né? Daqui a pouquinho, diante de Jesus Eucarístico, colocar todos aqueles que estão aí procurando discernir o seu chamado diante da presença de Deus, não é? Rezar e valorizar aqueles 4 segmentos que a igreja nos apresenta sempre, né? A vocação ao ministério ordenado, diáconos, padres, bispos, né? A vocação à vida religiosa, a vocação à vida familiar, a vocação leiga, né? Vocação leiga, que beleza da vocação leiga, rezar, valorizar esses segmentos de vocação, e cada um de nós também com essa consciência: Senhor, o Senhor está me chamando, que beleza, aqui estou para dizer sim ao teu chamado, né? Hoje, seminaristas vieram comigo, né? Vem cá rapidinho, seminaristas, só para vocês olharem com mais assim, atenção. Vem aqui em cima, do meu lado, olhar com mais atenção para o rostinho de cada um deles, né? Quero agradecer imensamente. A hora que chegamos ali, né? Uma pessoa conhecida acolheu com tanta alegria, né? A chegada dos seminaristas. A gente fica, pode subir um degrau, Então a gente fica feliz, acolhida também para com os nossos seminaristas, né? E são jovens, como vocês estão vendo, alguns bem novinhos, né? 17 anos, né? Fábio, Eduardo também, 17 anos. Então, bem novinhos, várias paróquias de nossa diocese, lá do norte, Arinos, Riachinho, né? Também lá mais em cima. Depois nós temos aí Bonfinópolis, Brasilândia, João Pinheiro, Unaí, Vazante. Esqueci de alguém? Não, né? Todos. E aqui de Paracatu, né? O Iago aqui de Paracatu, né? E a gente fica muito feliz, satisfeito. Aqui mesmo, diante de vocês, nosso seminário tem muitos padrinhos e madrinhas de oração, que rezam sempre por eles, né? E é de fundamental importância a oração de vocês, né? Fundamental importância. Está lá uma indecisão, um medo, uma dúvida, né?
diante das cobranças do reitor, né, da chateação do reitor. Então está lá, a oração de vocês ajuda com que eles vão entendendo, né? Diante da cobrança dos professores, né, que estão lá, olha, precisa estudar, precisa fazer isso, eles vão amadurecendo e vão entendendo que de fato o chamado é preciso se preparar bem para responder o chamado. Então, fico muito feliz, muito satisfeito. Acredito que daqui hoje surgirão muitos mais padrinhos e madrinhas de oração, né? Posso contar com vocês, gente? Quem ainda não reza, né? Claro, surgirão muito mais padrinhos e madrinhas de oração. Alguns acredito que vocês já conhecem, da pastoral, de um encontro aí, já rezam por eles, né? E também, graças a Deus, nosso seminário tem caminhado muito, porque nos últimos anos nós temos conseguido muitas ajudas, né? Espiritual, como eu disse, mas também material, uma campanha aqui, uma campanha acolá, né? A gente vai sempre recebendo esse cuidado por meio de cada um de vocês. Então, tá aí os nossos seminaristas, são 12 aqui em Paracatu, né? Propedêutico e filosofia, 3 lá em Patos de Minas, iniciando o primeiro ano de teologia, os estudos teológicos, né? Bíblia, liturgia, sacramentos, né? A teologia dogmática, como assim a gente chama, e 3 lá em Montes Claros. Que está continuando os estudos, e o Alexander, que termina agora em dezembro os estudos, e ano que vem já está aí na diocese, se preparando para a ordenação diaconal, e lá para o meio do ano que vem, fim do ano que vem, a ordenação presbiteral, mais um padre, com a graça de Deus, para a nossa diocese. Sempre que puderem, incentivem o seminarista, viu? Sempre que puderem, incentive o seminarista. Só mais um pouquinho, já estou quase terminando, viu? Sempre que puderem, incentive um seminarista, encontrar na rua, olha, rezo sempre por vocês, né? Porque faz muito bem esse incentivo que vem da parte de vocês, o cuidado, o carinho que vem da parte dos fiéis, de fato, é sempre muito bom para os sacerdotes e também para os nossos seminaristas. Então vamos acolhê-los com uma grande salva de palmas. Dia 27, 28 e 29 de outubro, o encontro vocacional para os jovens que desejam começar essa caminhada de discernimento. Se tiver algum aí, só procurar qualquer um deles, a mim, no fim da Santa Missa, né? E vocês também divulguem, nos ajude a divulgar 27, 28 e 29, o encontro vocacional para aqueles que desejam entrar no seminário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único